Olá, pessoal, tudo bem? Professor Arthur aqui, cara. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na paz de Deus? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam se cuidando em relação ao coronavírus, né? Importante dizer, cuidando das pessoas que vocês amam. É uma responsabilidade coletiva, não é só a minha por causa de mim, sua por causa de você, mas é uma responsabilidade coletiva, certo? Então é importante a gente ter todos os cuidados aí. E por conta disso, tá todo mundo em casa. Então essa aqui vai ser a nossa primeira aula online. Eu preparei ela com muito carinho para vocês. Tá aqui, tô disponibilizando para vocês. E ela vai ter um caráter assim mais de revisão do que de qualquer outra coisa, né? Porque a gente já abordou alguns assuntos que a gente vai ver aqui, mas a gente não viu tão a fundo em sala de aula os conhecimentos a respeito da mineração. Então eu vou estar aqui expondo esses conteúdos aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos juntos, se Deus quiser, vai ser uma benção. Vamos lá, juntos. Pessoal, a gente vai começar abordando novamente a respeito dos recursos naturais. Então vamos lá. Recursos naturais são bens que estão à disposição do homem, né? Eu ilustrei em sala de aula lá a criação do mundo e tudo mais, falei sobre o planeta Terra. E desde sempre a Terra disponibilizou recursos pra gente, em termos de humanidade, né? Agora o problema não são nem os recursos, lembra que eu disse isso? O problema é a distribuição desses recursos para as pessoas. Então não é um problema material, é um problema que já está numa esfera moral, acredito eu. Certo? Então, estão à disposição do homem e que são usados para sua sobrevivência, bem-estar e conforto. São considerados recursos naturais os bens que são extraídos da natureza, beleza? Então, a primeira condição, extraído da natureza, de forma indireta ou indireta, e são transformados para a utilização da vida no ser humano, beleza? Tais recursos são aqueles que, após utilizados, estão novamente disponíveis em pouco tempo. Foi o que eu falei para vocês. O que define se um recurso é renovável ou não é justamente essa questão do tempo, lembra disso? O tempo que vai determinar o caráter desse recurso, se ele tem um caráter renovável ou não, certo? Continuando então. Falando então, pessoal, dos recursos naturais não renováveis, vamos lá. Uma vez esgotados, não mais estarão disponíveis. E aí que entra o X da questão é exatamente esse, tá? É aí que vai definir o caráter, como eu havia mencionado. Se vai ser não renovável ou renovável, tá? Pelo menos não dentro de uma resolução temporal economicamente viável. Por exemplo, o petróleo é um recurso natural não renovável. Por quê? Ele demora milhares e até milhões de anos para ser produzido pela natureza, naturalmente, né? Ele é um recurso natural não renovável. Então, economicamente, você esperar esse tempo para que você consiga da natureza novamente esse recurso, fica inviável, certo? Então, uma resolução temporal menor é quando você tem menos tempo. Então, é exatamente essa questão do tempo. Se você demora menos tempo para conseguir aquilo, então a gente tem aí um recurso natural renovável. Se você demora muito tempo para conseguir aquilo novamente, dependendo do produto, perdão, do recurso que você está abordando, se você demandar mais tempo para isso, então ele é não renovável, tá? Nesse grupo se enquadram, vamos lá, os minerais e combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, minerais para a produção de energia nuclear, tá? Então a energia nuclear se encontra aí falando dela, ela se encontra dentro desse aspecto aí não renovável, certo? O modelo de produção industrial é a base da economia capitalista. Nesse contexto, os recursos naturais de maneira geral são valorizados, porém destacamos principalmente aqueles de caráter não renovável. Então a indústria, de certa forma, eu me lembro até de ter comentado com vocês que o uso de combustível fóssil, ele foi essencial para a industrialização, né? Isso inclusive foi até uma questão de prova que vocês
A grande maioria de vocês se saiu muito bem, graças a Deus. Continuando. Vamos tratar aqui mais especificamente sobre os minerais, ok? Então vamos lá. Os minerais são substâncias sólidas, de origem inorgânica, e apresentam uma composição química definida. Então quando você for analisar um mineral, você vai conseguir denominar ele, dar nome a ele, de acordo com a pesquisa e o levantamento que você fizer dentro do que define ele quimicamente, tá? Beleza, são elementos fundamentais para a vida humana e para a construção do espaço geográfico, tá? Quando a gente fala de geologia, a ciência que estuda a Terra, a formação da Terra e tudo mais, dentro do aspecto físico, né? A geografia ela descreve o espaço. A geologia é a ciência que estuda a Terra mesmo, o planeta. Então a gente vai ver que a gente vai precisar trabalhar com esses termos. A gente vai precisar ter levar em consideração esse aspecto da geologia e a gente vai acabar esbarrando com esses carinhas aí que são os minerais, ok? Aqueles que são explorados economicamente são denominados como minérios. Então, quando a gente fala da mineração, a gente está falando exatamente sobre isso. Sobre a atividade econômica, ou seja, eu tenho um recurso natural e eu vou explorar ele com a intenção, lembra disso? Com a intencionalidade econômica, né? Econômica desse produto. No caso, os minérios. E aí o nome dessa atividade em específico é mineração, ok? Beleza, vamos lá. São encontrados em depósitos naturais conhecidos como jazidas, tá? Então, me lembro de ter comentado com vocês sobre bacias sedimentares, a gente vai acabar falando sobre petróleo daqui a pouquinho. Então, jazidas é exatamente isso, é onde você encontra esse recurso natural, mineral, certo? Uma jazida de petróleo, uma jazida mineral, certo? Os locais onde ocorre essa prática, como eu já falei, os locais onde ocorre essa exploração na prática são denominados minas, tá? As minas são onde são extraídos e são onde se caracterizam ali a atividade da mineração, tá? Isso aqui é importante, agora a gente já vai mais tratar pontualmente a questão da mineração aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, esse tipo de exploração só pode ser feita mediante autorização do governo. Então a gente precisa dessa autorização. Eu não posso simplesmente... eu tenho um terreno que eu descobri ali que ele tem um potencial econômico grande em termos de mineração. Antes de você fazer essa exploração, tá? Antes de você começar a se mexer nesse sentido, você precisa avisar o governo. Porque existe uma série de outras coisas, de outros efeitos que vêm posteriormente à prática da mineração, né? E a gente já suspeita quais que sejam, né? Acho que é até um pouco óbvio. Olha lá, principalmente devido às maiores possibilidades de degradação, tá? E quando a gente está falando de degradação, a gente está falando de degradação do solo, que é uma coisa que a gente vai falar de novo, e ocorrência de impactos ambientais. Então, por exemplo, a mineração ela pode gerar, por exemplo, o assoreamento dos rios, né? É um processo de erosão ali forçada que você está fazendo, né? Digamos assim. A grosso modo, e você está ali, você está mexendo o espaço, então você tem uma quantidade de solo que é removido, né? Você acaba gerando muitos sedimentos, muita poeira, inúmeros fatores que precisam ser controlados e observados. E é por isso que o governo, de certa forma, entre aspas, se intromete nessas questões. Ele é compelido a estar trabalhando nessas questões. Beleza? Olha aí. A atividade mineradora apresenta alto potencial de impactos ambientais. Por isso que é complicado, já estou falando isso para vocês. Como é o caso da poluição de recursos hídricos do solo, além da perda da biodiversidade, porque a gente acaba desmatando, expondo o solo, e aí você já viu, né? Aquilo que o professor tem falado com vocês exaustivamente em sala de aula. A geografia, pessoal, é importante que você relacione todas as coisas, que você não faça muito aquela separação entre as coisas. Você separa, como eu havia explicado, o conhecimento, você separa ele em partes para que você possa entendê-lo. Mas a inteligência é quando você consegue fazer a conexão entre essas partes, certo? Então a gente, por exemplo, está fazendo a conexão entre a atividade humana, entre o processo de formação do solo, né? Todas as implicações que isso gera,
posteriormente. Então a gente está vendo no passado, a gente está vendo no futuro, a gente está vendo no presente, a gente está vendo várias coisas ao mesmo tempo. Ok? Isso é fazer geografia também. Desde que a gente esteja fazendo uso do espaço geográfico, usando ele, na verdade, como um objeto de estudo. Observando ele dessa forma, beleza? Os tipos de minerais, pessoal, isso aqui eu não quero ser muito criterioso nesse sentido, mas é importante mencionar. Quem quiser e tiver uma curiosidade maior pode procurar também, tá? Sobre isso, mais especificamente, mas eu vou dar uma pincelada rápida aqui com vocês, até porque eu não vejo muito sentido cobrar essa parte assim tão especificamente. Dizendo, você só precisa entender as aplicações, o macro dessa questão, beleza? Ó, minerais metálicos. Quando a gente fala metálico, lembra que eu disse a vocês que as palavras são suas amigas, certo? Então, metálicos, isso lembra metal, né? Contém em sua composição elementos físicos e químicos de metal. Olha só que óbvio, né? Que possibilita uma razoável condução de calor e eletricidade, perdão. Então, pessoal, são ótimos condutores. Então, muito provavelmente, esse tipo de mineração voltada para a extração desses minerais metálicos tem a ver com a condução de calor e eletricidade, né? Abastecimento elétrico e tudo mais. Beleza? A gente tem ali alguns exemplos, ó, ferro, alumínio e cobre. A gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho novamente, tá? Vamos lá, rapidinho. Minerais não metálicos, tá? O nome já diz, não metais. Não contém em sua composição propriedades de metal. A gente vai... acho que no slide seguinte, acredito eu, a gente vai estar abordando essa perspectiva de uma maneira mais assim voltada para a química, para os conhecimentos químicos, ok? Esses aqui são bem interessantes, olha só, preste atenção aqui comigo. Minerais de terras raras, ok? Em razão das suas propriedades químicas, ou seja, daquilo que compõe eles, magnéticas e de fluorescência, que os tornam insumos, ou seja, recursos, insubstituíveis na tecnologia de ponta. Olha só que interessante. São as terras raras que possibilitam a existência de ímãs mais potentes e permitem a criação de aparelhos eletrônicos cada vez menores. Antigamente, pessoal, para você ter 1 mega, digamos assim, por exemplo, 1 giga são 1000 megas, certo? Então, para você ter esse tipo de capacidade de armazenamento, você tinha que ter uma máquina, um computador do tamanho de um andar de um prédio. Então, hoje em dia, você carrega um pendrive de 128 GB no bolso tranquilamente. Então, com certeza tem muito a ver com essa evolução dos recursos tecnológicos, tá? Principalmente dos recursos naturais minerais. Tá? No estudo dessa tecnologia, do uso desse recurso para desenvolvimento dessas tecnologias. Tá percebendo como isso está mais próximo de você do que você pensa? E eu quero trabalhar a geografia dessa forma, de uma maneira que seja prática para você. Tá? E se você sentir no seu coraçãozinho, lá no seu íntimo, que você pode contribuir de alguma forma, fazendo alguma complementação do seu dia a dia, de alguma coisa que você tenha observado, por favor, não se sinta intimidado. Tá? Porque é exatamente isso que a geografia tem que fazer. Ela tem que gerar um impacto na sua vida cotidiana. Você tem que observar isso. É isso que vai fazer você ser um cara inteligente e observador, ou uma cara inteligente e observadora. Beleza? Olha aí. Esse aqui também são muito interessantes, olha só. Metais... antes de eu ir para esse último, perdão, eu vou... Tá vendo que aqui eu coloquei a bandeirinha da China? Olha aí, a China é detentora de 87% do mercado mundial de terras raras, enquanto o Brasil responde por apenas 0,28%. Existe, tá, uma perspectiva interessante a respeito da exploração desses minerais aqui no Brasil, tá? E possivelmente uma participação maior nesse mercado por parte do Brasil, tá? Mas só ressaltando que a China é quase que não, ela é a dominadora do mercado quase em 90%, quase o mercado inteiro, né? Corresponde à China. Por isso que a gente vê muitos produtos eletrônicos, os chineses com essa pegada, né? De que eles são conhecidos por isso, né? Por terem muitos produtos eletrônicos e tudo mais. Além da mão de obra barata, né? Que facilita também a produção em alta escala. Isso também é interessante ser dito. Tá, agora sim, metais radioativos. Tá? Aí a gente já vai trabalhar com química, tá?
Mas não se assuste, não é para se assustar. Ah, professor, isso aqui é aula de geografia ou de química? Calma, querido, calma, tá? Eu só vou fazer um comentário químico, tá? Que tem a ver com essa questão. Mas você não precisa se assustar em relação a isso, tá bom? Eu não preciso decorar nada, eu não quero que você decore, eu quero que você entenda, beleza? Olha aí, isso te assusta? Não precisa. Não precisa te assustar. Isso aí é para te ajudar. Isso aí é uma tabela, tá? Quando você precisa consultar alguma coisa, você não vai lá no Google? Então, a tabela periódica, ela foi elaborada, ela foi separadinha e todos esses elementos estão distribuídos aí de uma maneira que fique fácil de que você entenda qual a participação deles aí no mundo, tá? E as suas aplicabilidades, as suas características de maneira geral, tá? Então, por exemplo, ela é toda coloridinha porque dentro da legenda ali você vai perceber que você tem ali a classificação desses elementos. Então você tem os gases nobres, você tem os elementos metálicos, os alcalinos e tudo mais. Quando a gente vai trabalhar com ferro, eu só botei essa tabela, gente, pelo amor de Deus, não se assuste, para mostrar para você que o ferro, o alumínio e o cobre estão dentro do grupo dos metais. Presta atenção, ó. Ferro, alumínio e o cobre. Beleza? Se você for olhar lá na legenda, você vai perceber aí que eles se enquadram dentro do grupo dos metais. Beleza? Continuando, eu gostei muito desse esqueminha aqui que eu achei. É uma representação gráfica que eu achei interessante, ó. Elementos radioativos encontrados na natureza. A gente tem o polônio, o rádio, o tório e o urânio. Lembra do urânio? O urânio é um dos mais famosos, né? A gente faz o enriquecimento do urânio para posteriormente conseguir extrair dele energia nuclear, tá? Ah, professor, eu preciso saber essas coisas? Não, calma, não precisa. Tá, tem ali os artificiais, elementos radioativos produzidos em laboratório. São elementos não naturais, ok? São artificiais. Que é o astato, plutônio, cúrio e o americio. Tá? Não precisa decorar, gente. O que eu quero que você entenda é essa parte aqui do meio. Ó. Em geral, os elementos com Z maior ou igual a 84 são considerados radioativos. O que é o Z, professor? Pelo amor de Deus. Repara ali o seguinte, tá vendo ali embaixo o PO? Então, ele é o polônio. Então, o PO é a sigla. Embaixo você tem um nome do elemento, que é o polônio. E esse 84 que está no cantinho direito superior, ele é o Z. Mas e daí, professor? O que isso quer dizer? O Z, pessoal, ele é o número atômico. Então, todos os elementos da tabela periódica que você perceber que tem um número atômico igual ou maior que 84 são considerados elementos radioativos. Só isso. Não precisa ter medo, tá? É só isso. Você olhou o número, é 84 ou maior que 84, você vai perceber que eles são categorizados como radioativos. Certo? Muito provavelmente o polônio é essa fronteira aí. Depois do polônio, todo mundo já é radioativo. Então ali, ó, você tem do lado de radioativos ali, você tem a tabela periódica de maneira assim mais geral. E em amarelo, você percebe ali o PO de polônio, tá vendo ali? No cantinho da tabela periódica ali, desse esqueminha. Todos esses elementos que estão de amarelo, essa região da tabela periódica, vai dizer respeito aos elementos radioativos. Sacou? Então não precisa ter medo. Você reparou que eles estão bem organizados? Eles estão praticamente numa região mais homogeneizada ali para você conseguir visualizar isso de maneira mais fácil? Então não tenha medo da tabela periódica, ela está aí para te ajudar. Agora só para terminar ali em cima, ó, átomos com a capacidade de eliminar espontaneamente radiação. Alfa, beta, gama e tarará. Isso aí já tem a ver com frequência, não precisa ficar preocupado com isso agora, porque vocês vão ver isso daqui a pouquinho mesmo no ensino médio, beleza? Você já deve ter ouvido falar sobre os raios alfa, beta, gama, não é isso? Isso aí trabalha com frequência também, e eles não vou me delongar muito em relação a isso, porque isso é um conteúdo mais pra frente, mas esses recursos minerais, eles são utilizados para o raio-x, para emitir essas ondas, certo? Essas frequências, e você conseguir ter aquelas imagens lá que você tem quando você vai no médico, quando você se machuca, quando alguém quebra um osso ou tem alguma fratura, alguma coisa assim. Tá bom? Continuando. Vamos lá, combustíveis fósseis.
Beleza? São substâncias ricas em carbono, é importante dizer isso. E quando a gente fala de carbono, gente, é muito provável, quase 100%, de que a gente vai falar de matéria orgânica. Tanto está escrito ali, ó, que se originam da decomposição da matéria orgânica. Tá? Seu corpo é feito de carbono, tudo geralmente que está baseado em orgânica, em material orgânico, a gente vai ver o carbono, tá? Beleza? Por isso que é combustíveis fósseis. Fósseis tem a ver com a matéria orgânica nesse sentido, tá bom? Representam cerca de 85% de toda a energia primária consumida no planeta. Então o ser humano, quando ele descobriu essa possibilidade, ele gostou bastante e tem usado de maneira muito ampla, né? Por conta da potência, dos custos, da maneira de extração, é economicamente viável fazer o uso desse tipo de fonte para geração de energia, entre outras coisas, tá? A industrialização impulsionou amplamente a produção, e uso desse tipo de recurso. Principalmente a industrialização foi o muro ali de Berlim, né? Uma expressão antiga já, desculpa aí. Mas provavelmente vocês são inteligentinhos, sabidinhos, vocês vão saber do que eu tô falando, tá? Foi o divisor de águas aí, né? Quando a gente realmente levou a sério esse negócio de combustíveis fósseis, ok? Principalmente para conseguir extrair energia, beleza? Porque as fábricas, a indústria, ela precisa de energia, né? Então, foi dali que a gente viu essa oportunidade. A gente como humanidade, que eu tô dizendo, beleza? Vamos lá, vamos começar com o petróleo. É uma substância oleosa, inflamável, ou seja, explode, pega fogo, menos densa que a água. Isso é interessante. Quando a gente tem aqueles derramamento de óleo, quando acontece algum acidente, né? Com algum petroleiro, alguma coisa assim, a gente percebe que o óleo, quando ele entra em contato com a água do mar, ele não afunda, né? Porque ele é menos denso, então ele flutua. Então a gente vê aquela poça de óleo bem... Ele é espesso, mas ele não chega a ser mais denso que a água. Interessante, né? É menos denso que a água, com cheiro característico e de cor variando entre o negro e o castanho, escuro em sua forma bruta. Eu botei forma bruta, pessoal, porque quando você vai refinar esse material, esse petróleo bruto, esse óleo bruto, bruto é diretamente extraído lá de onde você... da jazida, né? Quando você faz o refinamento, ele pode ficar até transparente. É muito interessante. Eu tenho algumas amostras aqui na minha casa, que eu guardo com muito carinho. De petróleo de vários lugares, né? O petróleo já tem, inclusive, petróleo bruto, petróleo refinado. São amostras bem interessantes. Talvez um dia, se Deus quiser, eu possa levar até para mostrar para vocês. Tá bom? Tem escuro, tem claro, tem marronzinho, tem um que parece gasolina. É bem interessante. Além do uso para a produção de energia, o petróleo também é importante na produção de uma infinidade de outros tipos de produto, tá? A gente está vendo ali um cara com a tinta, vários potinhos de tinta ali, várias latinhas, né? Produção de tecidos, tá? Sintéticos. Ali aquela menina com o chiclete, sim, o chiclete tem na sua produção ali a participação do petróleo dentro desse processo, né? Cosméticos em geral, entre muitas outras coisas, tá? A sua vida hoje ela é recheada de produtos relativos a essa questão do petróleo, ok? O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno e está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las.
Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. Pré-sal, pessoal. Pré-sal quando a gente está falando de pré-sal, né? Porque a gente usa o sal. É muito comum algumas pessoas pensarem isso, tá? Mas a gente está falando de um reservatório de petróleo e gás natural em profundidades de 5.000 a 7.000 metros. Isso aí, gente, parece besteira porque a gente trabalha, a gente vê, né? Na mídia, na internet, em muitos lugares, a gente vê essas informações numéricas e a gente não se assusta tanto. Mas isso aí, em termos de profundidade, é muita coisa. São 7 quilômetros de profundidade. Entendeu? Então, são águas extremamente profundas, abaixo do nível do mar, após uma camada espessa de sal. Beleza? Por isso que tem a ver com sal. Tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Ó, são jazidas, ou seja, locais onde a gente consegue encontrar esse recurso mineral, que são consideravelmente grandes, são bem consideráveis, né? E que se encontram em uma área que abrange aqui se tratando do Brasil, que abrange desde o litoral do Rio de Janeiro, na verdade do litoral do Espírito Santo, que é um pouco mais ao norte, uma correção aí, até praticamente ao sul do país, no litoral de Santa Catarina. Se eu não me engano, é uma região aí de uns 800 quilômetros, tá? Abrangendo 800 quilômetros. Apesar de apesar de esta região estar fora da jurisdição do Brasil, da Zona Econômica Exclusiva, a Petrobras, né, se capacitou como a única empresa especializada em extração em águas profundas. Eu vou ter que dar uma explicação nesse sentido, em relação a isso. Quando a gente está falando do litoral, do mar do Brasil, né, a gente tem uma coisa chamada Zona Econômica Exclusiva, tá? Que é uma zona onde o Brasil pode explorar, mar adentro. Quando a gente imagina que você pegou um barquinho, você começou a entrar no mar, você foi em linha reta em direção ao horizonte, e aí você está se afastando da costa, então você está ainda dentro da Zona Econômica Exclusiva. Do que se trata? O mar também fornece recursos minerais, por exemplo. Se você tiver ali uma jazida de petróleo, se descobrir uma jazida de petróleo ali dentro do mar, que está dentro dessa zona, o Brasil tem todo e total direito de fazer a exploração econômica se ele achar que ele deve, desse recurso. Tá? Mas o pré-sal, pessoal, ele foi além dessa zona econômica exclusiva. Ele já está dentro de uma jurisdição internacional, que são as águas internacionais. São águas que não dizem respeito a nenhum estado, nenhum país, nenhuma nação. Então, o Brasil correu atrás dessa situação e ele se habilitou a ser, a Petrobras, né, através da Petrobras, se habilitou a ser a primeira empresa especializada em extração em águas profundas. Então foi concedido dessa forma ao Brasil, dentro de acordos internacionais, que ele pudesse fazer a exploração desse recurso. Por ele também ser o único apto e capacitado a fazer isso por enquanto. Beleza? Então a gente ali no esqueminha do lado, ó, a gente tem uma camada de água. Ali está a plataforma, ali em cima, né? Então ela está em cima do mar. Então essa é a camada da água. A segunda é o pós-sal, tá? A gente já está adentrando aí o solo marítimo, tá? Tem o pré-sal, beleza? E depois a gente já está na jazida propriamente, gás e petróleo, beleza? A gente encontra ali misturado. A gente pensa que é uma pocinha de petróleo, não é bem assim não, tá, pessoal?
É um pouquinho mais complexo, mas a grosso modo é isso daí. Gás e petróleo ali, tá bom? Aí, ó, para ilustrar como eu havia dito, a gente tem aí, ó, do Espírito Santo até mais ou menos ali Santa Catarina, 800 quilômetros. Só que, tá vendo essa área da região mais azul, no azul mais escuro? Essa aí é onde está o pré-sal. Você viu que ele está bem longe da costa, né? Está bem longe da zona econômica, né? Que a gente pode realmente, efetivamente fazer essa exploração dentro da legalidade. Só que aí a gente conseguiu ser pioneiro nesse sentido por conta da tecnologia que a gente desenvolveu. Então isso é até de certa forma um motivo de orgulho nacional, né? É bem bacana a gente ter essa capacidade. Bacana. A área do pré-sal fica a 300 quilômetros da costa e vai do Espírito Santo a Santa Catarina, uma extensão de 800 quilômetros. O petróleo está a 7.000 metros de profundidade, abaixo de uma espessa camada de sal que funciona como um selo. Ao contrário do que muita gente acha, que o petróleo está em piscinas debaixo do mar, o petróleo se aloja nesses buracos, nesses poros. Muitas dessas rochas estão no fundo da Bacia de Santos, no litoral de São Paulo. Metade da produção de petróleo que a gente tem aqui no Brasil já vem do pré-sal e 1/3 do gás que é consumido pelo Brasil também vem do pré-sal. Então, se a gente não tivesse descoberto e desenvolvido essa tecnologia toda para poder operar essas plataformas, hoje a gente estaria muito mais dependente do mercado externo. Vamos lá, pessoal. Falando do gás natural, dentre os combustíveis fósseis é considerada a fonte de energia mais limpa. Ela gera menos resíduos, ok? Ela agride menos, ela degrada menos o ambiente. E como a gente está falando de combustão, a gente está falando mais especificamente da atmosfera, tá? Então agride menos nesse sentido. É composto por uma mistura de hidrocarbonetos. Caramba, professor, o que é isso? Ó, hidrogênio, carbonetos, carbono. Então são moléculas de hidrogênio e carbono. Lembra que eu falei que carbono tem a ver com matéria orgânica? Beleza, ó. É composto por uma mistura de hidrocarbonetos leves. Que hidrocarbonetos são esses? Quando vocês forem estudar química orgânica, vocês vão ver muito esses nomes aí, ó. Metano, que é o gás, quando a gente está com gases, a gente solta esse gás aí também, tá, pessoal? Metano, etano, propano, butano. Esses nomes, são engraçados assim, eles têm tudo terminando com ano. Isso tem a ver, tá? Com a composição molecular deles, tá? Mas isso aí eu não vou entrar nesse critério não, mas é só uma curiosidade. E outros gases em menores proporções, que submetido à temperatura ambiente e pressão atmosférica permanece no estado gasoso, tá? Então, aqui nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, o gás natural, ele fica na forma gasosa. Isso não acontece nas jazidas. Por quê? Por causa da pressão e também da temperatura, uma série de fatores, tá? Então a gente está vendo aí o estado físico sendo diferente. Detalhe, não precisa também ficar muito atento a isso, tá? É só uma curiosidade. Pode sim ser encontrado em jazidas subterrâneas ou também produzido através das técnicas conhecidas voltadas para a biomassa. Então a gente pode extrair ele da natureza ou produzir. E quando a gente fala de biomassa, a gente está falando exatamente sobre isso. A gente junta a matéria orgânica, tá? E aí a gente faz ali, catalisa o processo de decomposição dessa matéria orgânica e essa decomposição acaba gerando biomassa, acaba gerando metano, né? Esses gases a gente aproveita para colocar no carro, a gente processa, obviamente, a gente refina isso tudo e consegue processar e usar isso aí na vida prática. O gás natural está presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. Ele é utilizado como combustível em veículos, casas, lojas e indústrias. Também é usado na geração de energia das termoelétricas e serve de matéria-prima para a produção de fertilizantes. Em todo o mundo vem crescendo o consumo dessa importante fonte de energia, que tem como uma de suas vantagens a baixa emissão de resíduos poluentes. Mas até chegar ao seu destino final, o gás percorre uma longa jornada que envolve muita pesquisa e investimento. O gás natural sempre chega ao consumidor final na forma gasosa. Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é distribuído em botijões.
O GLP é obtido a partir do refino do próprio gás natural ou do petróleo. O gás natural é um combustível fóssil presente nos reservatórios de petróleo. Ele pode estar dissolvido ou não em óleo e é encontrado em campos terrestres ou marítimos. Em muitos casos, a produção de gás natural está vinculada à produção de petróleo. Para iniciar a produção de óleo e gás, são necessárias uma série de etapas. Por exemplo, estudos para localizar campos promissores, perfurações, avaliação da descoberta e instalação das estruturas de produção. No mar, as plataformas extraem e separam o gás natural. O gás pode ser reinjetado no poço para aumentar a quantidade de óleo produzido. Também pode ser utilizado para a geração de energia na plataforma, mas a maior parte segue para as unidades de processamento. Nas unidades, o gás é convertido em matérias-primas para diferentes tipos de indústria e é tratado para ser comercializado. Além da produção nacional, também recebemos o gás da Bolívia por meio de gasodutos e o gás natural liquefeito, importado de outros países por meio de navios especiais. Ao ser submetido a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, o gás natural se torna líquido, o que diminui seu volume em 600 vezes. Ao chegar ao Brasil em navios, o gás é regaseificado em nossos terminais. O gás natural processado em nossas unidades e importado de outros países é transportado até as distribuidoras locais. A distribuidora fornece o gás para sua rede de distribuição, que inclui comércio, casas, indústrias, postos e termoelétricas. É dessa forma que o cliente final recebe o gás natural residencial, o gás natural veicular e o gás natural industrial. Esse carinha aí também é interessante da gente falar, que é o carvão. Trata-se de um mineral não renovável, certo? Mais especificamente, uma rocha sedimentar. Lembra lá? Rocha sedimentar, aquela que é gerada através de processo de sedimentação. Beleza? Tem a ver com sedimento, então provavelmente, 100% de certeza, provavelmente não, 100% de chance de ter sido por conta de processos erosivos e tudo mais, beleza? Originada há milhares de anos e encontrada no subsolo em depósitos de origem orgânica. Claro, carvão, pessoal, leva muito carbono. Se você for analisar no microscópio lá, molecular, você vai ver que os átomos de carbono ali, carvão é praticamente carbono puro. Ok? Continuando. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo e uma das principais fontes de energia usadas pelo homem. Passou a ser utilizado em grande escala no período da Revolução Industrial. Beleza? Quando a gente fala de alguma máquina a vapor, lembra disso? Lá na era da Revolução Industrial, na época da Revolução Industrial, a gente está falando exatamente sobre isso. Sobre o carvão ser usado como fonte de energia para você gerar aquele aumento de temperatura, fazer a água mudar de estado físico, virar vapor e aproveitar esse vapor, né? Então quando a gente vê aquele trenzinho, aquele cara lá com aquela pazinha, lembra desse negócio? O cara lá colocando o carvão dentro do tipo de um forninho, né? Então é exatamente assim, tá? Que a gente consegue extrair essa energia. Não enxergamos. Andamos por cima dele, o pisamos todos os dias. Mas, na verdade, nós precisamos dele, como o ar que respiramos. Já chegou a hora de conversar sobre o solo e já é a hora de proteger o solo. Sem ele, não há vida. Ele nos alimenta e nós somos responsáveis pelo que ocorre com ele. O solo é formado pela lenta decomposição das rochas, através do sol, dos ventos, da chuva, animais e plantas. São necessários 2.000 anos para criar apenas 10 centímetros de solo fértil, apenas 10 centímetros em 2 milênios. Solo que nós desgastamos em poucos anos e que é irrecuperável. As florestas e as plantas protegem o solo. Mas a cada ano, 13 milhões de hectares de florestas são desmatadas e se faz uma exploração inadequada da terra. Ademais, vemos a expansão dos monocultivos e da agricultura em terrenos inclinados.
Depois da colheita, terrenos são deixados sem proteção ou cobertura, e isso acelera enormemente a erosão. E assim, levado pelo vento e pela chuva, perdemos 24 bilhões de toneladas de solo fértil apenas no ano de 2011, o que equivale a uma perda de 3,4 toneladas por cada habitante do planeta, incluindo as crianças e os idosos. Hoje, danos relacionados à erosão dos solos custam $70 por ano para cada um de nós, um custo de 490 bilhões de dólares em todo o mundo. Uma cifra inimaginável. Nossas cidades também crescem rapidamente. Na Europa, cada ano se transforma em um espaço urbano, uma superfície do tamanho de Berlim. Metade destes solos são selados, um solo onde nada mais poderá crescer. Mas solos férteis são finitos e, portanto, têm um valor incalculável. Investidores e governos já perceberam isso. Uma corrida para os solos ao redor do mundo já começou. A apropriação de terras, frequentemente com meios e propósitos questionáveis. Milhões de hectares de terra mudam a cada ano de dono, com o preço de deixar muitas pessoas sem sustento e famílias desamparadas. Muitos destes são os mais pobres dos pobres. E como não possuem alternativas, acabam por desmatar a floresta porque precisam de terra para sobreviver. Mais do que nunca, precisamos de solos férteis e saudáveis. De acordo com projeções, a superfície agrícola disponível por habitante ano se reduzirá pela metade até 2050. Mas neste momento, 1 bilhão de pessoas irão para a cama com fome todas as noites. 1 bilhão de pessoas já é um número absurdo e serão cada dia mais se nós não distribuirmos o solo de maneira justa ou se não aumentarmos dramaticamente a produtividade sobre cada pedaço de superfície agrícola. Ou se não descobrirmos um segundo planeta. Mas talvez não seria prudente confiar nessa última opção. A problemática do solo e da terra é um assunto que praticamente não prestamos atenção, tampouco os nossos políticos. Nós vemos as prateleiras dos supermercados cheias, acreditando que ficarão assim para sempre. Mas, na verdade, estamos vivendo com um empréstimo a custo do solo e o solo é finito. Estamos tirando dinheiro de uma conta a qual nunca fazemos nenhum depósito. Um dia, essa conta ficará vazia. Terminaremos no vermelho e sem solo. Mas a boa notícia é que sabemos o que fazer para que nossos filhos tenham solo no dia de amanhã. Temos sempre que lembrar que o solo é um ser sensível que necessita de cuidados, não é uma fábrica. O solo é um direito de todas as pessoas e este direito precisa ser garantido por leis. Nós não podemos nos permitir enterrar debaixo do asfalto nossa fonte de subsistência. A solução está em nossas mãos. Precisamos abrir os olhos e encontrar formas práticas de aplicar nossos conhecimentos para que um dia não percamos o chão debaixo de nossos pés. Pessoal, agradeço muito, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bom, espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Tô com saudade de vocês, em breve, se Deus quiser, a gente vai se ver. Continuem orando, continuem se cuidando, tá bom? Papai do Céu vai nos abençoar para que a gente tenha inteligência e saia dessa situação da melhor maneira possível. Eu tô torcendo por todos vocês, tá certo? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês, fiquem com Jesus e tchau!